Senhor Jesus, grande Pai celestial, damos-te graças, Senhor, por esta oportunidade maravilhosa. O Senhor nos concede estar na casa de Deus nesta manhã, para adorar, ouvir a sua palavra, enaltecer o seu nome. Ajude-nos e abençoa todos nós que aqui viemos, na graça e na força do seu poder, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Bom dia com Jesus, irmãos. Deus nos abençoe na graça de Jesus. É bom ver vocês, o esforço que vocês fizeram para vir à casa de Deus. Deus os abençoe e vos recompense. Nós temos aqui algumas perguntas que vieram, são várias, eu vou apressar para nós ganhar tempo. Nós temos a caixinha lá no fundo. Os irmãos que têm alguma pergunta que edifica, você coloca lá na caixinha. Todos os domingos de manhã a gente pega e trata de responder dentro da luz da Bíblia e da mensagem profética. A primeira pergunta: bom dia com Jesus, pastor. Pastor, em Isaías 65, verso 4, fala sobre comer carne de porco. No versículo anterior, em Isaías 65, 3, fala das coisas que o povo fazia e irritava a Deus. Me ajude a entender sobre comer carne de porco. Pode ou não comer? Você abra sua Bíblia em Atos capítulo 10, verso 9 ao 16. Atos 10, porque no Velho Testamento havia aquelas leis cerimoniais. Todas as leis cerimoniais foram abolidas com a vinda de Cristo. As leis morais não, porém as leis cerimoniais foram abolidas, porque elas se figurava a vinda de Cristo. Então, uma delas, as leis cerimoniais, comer certo tipo de alimentação. Em Atos capítulo 10, verso 9 ao 14, Pedro teve uma visão. Está escrito assim: no dia seguinte, indo ele seu caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta, e tendo fome, quis comer, e enquanto lhe o preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos, e viu o céu aberto, e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas quatro pontas e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. O que tinha naquilo? Todos os animais quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. Todos é todos, viu? Todos se inclui todos, inclusive porco, que tem unhas rachadas, que no Velho Testamento era proibido. E foi, verso 13, foi dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse, Pedro que estava preso ainda nas tradições do Velho Testamento, disse: de modo nenhum, Senhor, porque eu nunca comi coisa alguma comum e imunda, que no Velho Testamento era julgado imundo e comum, né? Segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. Amém. Após o Calvário, a morte, o novo pacto, foi estabelecido essa nova regra de purificação. E aconteceu isso por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher ao céu. Aí você vai para Atos 15, Assembleia dos Apóstolos. Tiveram uma assembleia, uma reunião, Atos 15. E aí, naquela reunião apostólica dos apóstolos, eles decidiram que a única coisa que eles não iriam comer era sangue, coisa sacrificada aos ídolos e sangue. Por isso que você também não deve comer coisas sacrificadas aos ídolos. Você vai numa festa e você sabe que aquela comida, aquela carne foi sacrificada ao ídolo, você não come. Sabe que aquela carne foi destroncada, não foi cortado o pescoço, derramou sangue, você não come. Porém, Paulo nos ensina em Coríntios 10 que você não deve procurar. Foi matado, cortado o pescoço, derramou sangue,
Não, o cristão não entra nesses detalhes. Você só não come se você souber por fontes verdadeiras. Mas Paulo nos ensina para a gente não ter a baixaria de estar procurando. Isso foi matado que jeito? Morreu que jeito? Não. Se você não sabe, ora, santifica e come. Amém? Ora, santifica e come. Você só não deve comer carne sufocada, que não foi derramado sangue, e coisa sacrificada aos ídolos, se você souber com conhecimento de causa. Se não souber, ore e come. Amém? Essa é a decisão dos apóstolos em Atos capítulo 15, sobre carne, coisas, comidas, que podia e não podia no Velho Testamento, foi regulamentado em Atos 15. E aqui em Atos 10 também, onde acabamos de ler. Amém? Creio que foi explicado. Segunda pergunta, pastor Adalto, bom dia com Jesus. Em Números 25, o irmão escreveu 25, mas não é 25, é 35. Fala das cidades dos levitas, e 25:8, é 35. Fala da herança dos filhos de Israel, que eles daria das suas heranças aos levitas. Aos levitas, a noiva vem ou aos levitas? Levitas, quando você vê levitas, fala de sacerdote. Levitas na Bíblia é a linhagem sacerdotal, é o pastor. Sacerdote é pastor, não é? Então é a herança dos sacerdotes. Os levitas, dos levitas veio os sacerdotes, tribo dos levitas. Números fala da cidade de refúgio. Essa cidade para nós sabemos que é a palavra, correto? E para eles era um lugar, correto? Mas o irmão pergunta, é um lugar ou ensinamento de Moisés? Não, era um lugar. Naquele tempo era um lugar, literalmente, era uma cidade, um lugar. Como a embaixada, por exemplo, nós temos no Brasil, todos os países quase têm as embaixadas de outros países. Aqui no Brasil, aqui em Brasília, por exemplo, nós temos para cada país um pedaço, não sei quantos metros, cadê o irmão, não está aqui? O irmão Douglas é que sabe especificar melhor os metros quadrados de cada embaixada que os países devem ceder para cada outro país. Você sabe, irmão Sandro? Não sabe? O irmão Douglas é que trabalhou em embaixada, sabe melhor. Cada país cede um pedaço, não sei quantos mil metros quadrados, para o outro país trazer seus embaixadores e estabelecer ali naquele pedaço de terreno. E ali nem o presidente da república daquele país pode entrar sem a permissão daquele embaixador representando o seu país ali. Ali aquele pequeno pedaço de terreno não é, no caso aqui do Brasil, não é do Brasil, é da embaixada do país tal, ou do tal, ou do tal. Então não é do Brasil. Qualquer, no Velho Testamento era assim, qualquer assassino, qualquer pessoa de boa índole ou má índole, que fosse recolhida ali dentro daqueles muros para dentro daquela embaixada, era protegido da justiça daquele país. Ninguém podia tocar nele, a menos que aquela embaixada o permitisse, né? Cidade de refúgio. E isso no espiritual para nós é Cristo, é a palavra hoje. Quando você entra em Cristo, o diabo, que é o seu acusador, não pode te tocar mais. Não pode te tocar mais. Aí pergunta, pastor, a pessoa devia ficar ali até a morte do sumo sacerdote. O sumo sacerdote, a morte do sumo sacerdote abolia a culpa daquele acusado. Sim, aquele sumo sacerdote aponta para Jesus Cristo. Ao ele expirar na cruz, aboliu toda a nossa culpa e nós somos redimidos pela morte do nosso sumo sacerdote, que é Jesus Cristo. Aí pergunta, e quem era o vingador do sangue? O vingador do sangue era aquele quem a pessoa tinha transgredido, matado a família, alguém da família do A, do B, do C. Ele, se pegasse a pessoa fora daquela cidade de refúgio, vingava, matava. Hoje é o diabo que é o grande acusador de nossos pecados. Se ele nos pegar fora de Cristo, ele nos mata, ele nos fulmina. Porém, nós estando nessa cidade de refúgio, estamos protegidos do vingador,
desse acusador de nossas culpas, de nossos pecados, que é Satanás. Portanto, entre em Cristo, fique em Cristo e permaneça em Cristo. Este é o lugar de segurança, é a cidade de refúgio, de segurança para todos os culpados. Nós nascemos culpados pelos nossos pecados, porém em Cristo somos redimidos. Ele é a nossa cidade de refúgio. Amém? Creio que foi bem explicado. Bom dia, pastor. Na nossa igreja nós temos vários irmãos que cantam e cantam muito bem. Eu gostaria de saber por que os nossos CD ou DVDs são sempre com os mesmos irmãos. E por que não variamos os nossos hinos nos DVD e CD? Me perdoe se eu estiver causando um constrangimento. É porque eu perguntei por Mombim, que ele é que grava, né? Porque acontece isso. A resposta dele foi esta: são colocados nos DVDs ou nos CDs os hinos que foram mais bem cantados, afinados, né? E mais bem gravados, qualidade de gravação. Porque às vezes tem alguma defeito na gravação, acontece em hinos. E às vezes até no cântico, um desafinamento de um instrumento ou mesmo da voz. Então ele me disse que não há discriminação. Há uma seleção dos melhores hinos mais bem afinados e mais bem gravados. Então não há discriminação. Sim, me disse quem faz isso, que é o irmão Bim. Ele que grava, faz as matrizes. E vamos acreditar, vamos crer que isto realmente é assim. E então cabe, cada vez que você vir cantar, procurar ensaiar da melhor forma. Não tenha pressa. Se vê que não ficou bom, ensaia outro domingo. Eu conheci um grupo da Igreja Batista, eles ensaiavam um ano, um hino só para apresentar uma vez. Ensaiavam um ano, um coral da Igreja Batista, há muitos anos. Eu creio que eles têm esse critério ainda. Ensaiavam um ano, um hino só para cantar uma vez. Às vezes nós queremos ensaiar uma vez já para cantar no próximo domingo. É a razão de às vezes sair desafinado ou com algum defeito, né? Mas não tenha pressa. Você que gostaria de ter seu hino no DVD, procure ensaiar bem e pedir para os irmãos também tocar bem, porque você gostaria. E depois acompanha, pode falar com o irmão Bim, ele que é responsável da gravação. Irmão Bim, ponha meu cântico lá, vê se tem jeito, se não teve defeito. Se teve defeito, irmão Bim, me fala onde foi para nós corrigir. Para o próximo DVD sair o meu hino. Tudo bem, você não está pecando em fazer isso não, viu? Você não está pecando não. Aí se tiver defeito, ele vai falar: irmão, o defeito foi ali, ou no violão, ou no teclado, ou na sua voz. O irmão corrige. Não é pecado não, pode chegar lá e falar, viu? Amém. Agora, não faça nada por disputa, por apresentação, por exibicionismo. Não faça isso não. O Espírito Santo não tem prazer em exibicionismo. Nosso meio nunca deve haver isso. O dia que houver exibicionismo, o Espírito Santo sai de nosso meio. O Espírito Santo fica onde há simplicidade, humildade, pureza. Ele tem prazer de ficar. Mas onde há disputa política, eu canto melhor, eu prego melhor, eu faço melhor, o Espírito Santo bate asas. Ele não fica nessas disputas. O Espírito Santo fica num coração simples, humilde, e calmo, e sereno e tranquilo. Amém. Faça da forma mais cristã, mais humilde, é a maneira que Deus agrada de nós. Amém? Tudo que formos fazer para Deus, façamos da melhor forma, inclusive forma espiritual, sincera, pura, sem vaidade. Eu achei bonito esta semana, um irmão me procurou no escritório e ele disse: pastor, eu no culto do carnaval das peças, eu apresentei uma peça, só que eu não tenho prazer em assistir aquela peça que eu fiz. Eu disse: por quê, irmão? Saiu bem, o enredo da peça saiu bonito. Ele disse: não é o enredo, pastor, é o meu espírito estava cheio de vaidade quando eu apresentei aquela peça. Eu estava apresentando o meu eu.
Eu disse: irmão, eu te parabenizo por esse reconhecimento. Coisa mais linda é um homem ter autocrítica, é uma mulher ter autocrítica. Eu achei bonito ele falar isso para mim. Pastor, o mal não foi o enredo da peça, foi bonito o enredo, correto, mas o mal foi em meu espírito. Eu estava com um espírito vaidoso, exibicionista ao apresentar aquela peça. Por isso, quando eu vejo, eu tenho pavor de vê-la. Isso é lindo, você ter nojo de você mesmo fazendo as coisas erradas. Isso é que faz o Espírito Santo na vida de um cristão. Você não gosta nem de te ver no vídeo, na gravação, desenvolvendo uma coisa correta, porém no espírito errado. O irmão Brana disse isso. Ele disse: às vezes a pessoa está fazendo uma coisa correta, porém com o espírito errado. É um mal terrível. Amém. Deus ajude. Isso é bonito. Eu fico feliz porque isso é o efeito da palavra em nosso meio. A pregação da palavra produz essa consciência em nossas vidas, de ter esse autocrítica e criticar a nós mesmos. Dizer: eu errei ali, eu não gosto de me ver naquela apresentação ali, eu estava com o espírito errado. Irmão Brana, eu gosto demais do irmão Brana. Vocês me perdoem de eu falar do nome dele 1000 vezes, 1.000.000 de vezes, e vou falar, porque a vida dele, o testemunho, o dia a dia dele, causa admiração para a gente. Ele foi super sincero, ele não poupava crítica nem contra ele próprio. Ele chegou a dizer: eu peguei um espírito errado vendo um pregador no rádio, peguei o espírito errado daquele pregador. Que coisa, se fosse um exibicionista jamais falaria isso, mas ele sabia discernir a si mesmo quando errava, sabia discernir e dizia: eu errei ali, eu peguei um espírito errado ali. Bom é quando a pessoa descobre quando pegou um espírito errado e onde foi, porque aí ela sabe que foi ela. Coisa mais linda é ouvir uma pessoa dizer: eu errei. Coisa mais feia é ver uma pessoa dizer: o fulano errou contra mim, o fulano é errado, a fulana que é errada, é minha esposa, é meu marido. E nunca assume, sempre coloca o terceiro como o errado e ela ou ele a vítima. Não é assim não, irmão. Eu tenho sempre dito para os irmãos que me procuram: eu vou ao diagnóstico como um bom médico, um bom psicólogo, um bom psiquiatra, um bom diagnosticador deve fazer, buscar a causa de cada efeito. Não há efeito sem causa. Por mais errado que o fulano foi, mas você também contribuiu em algo. E quando não quer, dois não briga. Quando não quer, dois não briga. É feio as pessoas estarem acusando terceiros de seus erros. O fulano pode ser errado, quadrado, torto, aleijado, pior que seja, mas ele está no mundo dele, e você tem seu mundo. Ele manda no mundo dele, você manda no seu mundo, e se você nunca entrar no mundo dele, você nunca vai enredar com ele. Se você enredou, culpa sua, porque você entrou no mundo dele ou no mundo dela. Não justifica nós estar culpando nossas desgraças, nossas misérias ao A, ao B ou C. Nós é que não tivemos a devida administração de nós mesmos e entramos no mundo do terceiro, que era quadrado, torto, aleijado, esquisito, e nos enredamos. O irmão Brana chega a dizer na mensagem A Brecha que nós não podemos culpar nem o diabo de nossos erros. Ele disse: o diabo é torto, é aleijado, é sujo, é esquisito, porém ele está no mundo dele, na região dele. Nós é que saímos do nosso mundo. No mundo do cristão é a palavra. Como Eva estava no mundo da palavra, ela que saiu do mundo dela e foi dar um passeio no terreno do diabo. E você vai lá, você vai achar chumbo. Vai lá no terreno do inimigo, ele vai te atirar o chumbo grosso, não é? É nós é que deixamos o nosso mundo e vamos dar um passeio buscando novidade, curiosidade lá no mundo do diabo. E aí somos alvejados, saímos todo machucados, depois dizemos: oh, eu sou culpado, tadinho de mim. Não, tadinho de você. É lógico, tadinho que você foi displicente, você não teve devida precaução de entrar no mundo alheio. Fique no mundo que Deus te colocou, que é a sua palavra.
você estará no terreno mais protegido que você deveria estar. Nós nos enredamos com companhias erradas, nós nos enredamos com palavras erradas, hábitos errados, nós nos enredamos, depois queremos dizer que Deus é culpado, ou fulano é culpado, e às vezes dizemos até que o diabo é culpado, quando às vezes nem o diabo é culpado. O diabo está lá, ele é mau, ele é terrível, ele é perigoso, mas se nós não entrarmos no mundo dele, se nós não namoriscar com ele, ele não terá êxito em nossa vida. Por que no milênio a Bíblia diz em Apocalipse 20 que o diabo será amarrado? Porque não vai ter ninguém que vai entrar no mundo dele e não vai dar espaço para ele entrar no nosso mundo. Ele vai estar no milênio, porém estará amarrado por corrente de circunstância. Amarrado por corrente de circunstância, por quê? Circunstância. Ninguém dará espaço a ele entrar na sua vida, porque no milênio só estará os santos, a noiva, não estará incrédulo para dar espaço para ele entrar, e não vai haver espaço para o crente entrar no mundo dele, nem ele para entrar no mundo. Por isso que ele estará amarrado de lá e a noiva de cá. Só vai trabalhar após a segunda ressurreição, quando ressuscitar os membros dele, povo dele, os incrédulos, e aí então ele vai entrar nos incrédulos e vai vir perseguir a noiva lá onde ela está. Mas você pode amarrar o diabo hoje. Nós podemos aprisionar o diabo hoje, sem esperar para o milênio, não. É só você não entrar no mundo dele, só você não entrar no espaço dele. Jogue esses celulares com esses MSN, quebre isso. Inclusive nós tivemos reunião ontem, os diáconos vão tomar, atenção, atenção, senhores jovens, adolescentes, senhoritas jovens e adolescentes. Os diáconos irão tomar os celulares das adolescentes, os adolescentes que estiverem aqui, eles estão aqui embaixo passando mensagem para jovens lá em cima. E quando o jovem já foi pego no celular, diácono curioso, viu o jovem daqui, viu o diácono subir na escada, já passou uma mensagem para o jovem lá em cima: o diácono está subindo aí, viu, o policial. Vai ser tomado e colocado lá na mesa, lá, celular. A casa de Deus precisa de respeito. Você não veio aqui para um piquenique, nós viemos aqui para adorar a Deus. Jovens que quiser sair, meninas, domingo passado parece, outro domingo, 2 meninas saíram, pleno culto, foi lá para a pracinha do Novo Gama, e 2 diáconos foi com o carro e buscou de volta. Não vai permitir sair. O irmão Brana ensina isso na mensagem à ordem da igreja. Os pais estão aqui adorando a Deus, e os adolescentes saem de fininho e vai por aí. É perigoso, gente. Lá fora tem maloqueiro, tem traficante, tem espíritos imundos, e os nossos diáconos são os paizão, estão aqui para proteger vocês. Não é para o vosso mal, não, é para o vosso bem. Não entre no terreno do inimigo, vocês vão ser destruídos. Valorize o terreno de Deus. Depois nós vamos culpar o diabo. O diabo é culpado. Não. Fomos nós que saímos do nosso terreno e entramos no terreno do diabo. Ele tem balaço, tiro grosso para nos acertar. Vamos ter mais temor de Deus, gente. Vamos ser crente. Deixa de ser mundanos. Essas práticas mundanas não podem existir no meio do povo de Deus. Namoros mundanos, maneiras mundanas não devem existir no meio do povo de Deus. A Bíblia diz: fugir da aparência do mal. Amém? Precisamos de uma conversão de hábitos, mudança de estilos, maneiras. Isso se aplica em todos os ângulos da vida. Comercialmente, essa semana veio o irmão do escritório arrasado: pastor, nada dá certo para a minha vida material, nada dá certo. Aí o pastor fica ouvindo e orando em espírito: Senhor, me dê uma solução, porque o pastor é um médico da alma, e é só Deus que pode mostrar para ele onde está o mal. E aí me veio a inspiração: pergunte para ele como é que está a vida dele com Deus, com os dízimos e as ofertas. Eu perguntei, ele disse: pastor, não sobra. Tudo que vem na minha mão eu tenho que pagar ali, quando eu vejo acabou, não sobra para me entregar os dízimos. Eu disse: então aí está o seu mal, aí está a sua derrota. Você está entregando para Deus o que sobra. A Bíblia diz que dízimo é as primícias, é o primeiro. O senhor está entregando para Deus o resto, por isso o senhor está nessa desgraça.
Malaquias 3 diz: com maldição sois amaldiçoado. Você está vivendo uma vida amaldiçoada materialmente, porque você nunca foi convertido à relação às bênçãos materiais, que é Malaquias 3, sobre os dízimos e as ofertas. E os diáconos estão aí, tem que alertar os irmãos. Tudo bem, existe o departamento financeiro, os diáconos da cesta básica, remédio, paga aluguel, isso é feito de coração. Mas primeiro eles devem diagnosticar e ensinar aquela irmã, que está no computador, todos os dizimistas estão lá no nome do computador. Puxa lá, vê se não é fiel, ensina, irmã, a senhora está tendo esse problema, que a senhora não é dizimista, irmã. Irmão, o senhor está tendo esse desastre na sua vida material, que você não é dizimista. Ninguém viaja na contramão, vai ter acidente. Um filho de Deus não tem prosperidade fora do mapa da prosperidade, que é a palavra de Deus. Não há sucesso fora do caminho. Você sabe disto, não teremos vitória fora do caminho de Deus. Vivemos uma vida desgraçada, arrasada, e o diabo montado e nos chicoteando, por culpa nossa. Nós é que estabelecemos nossa desgraça. Eu disse: irmão, vem à igreja, hora da oferta, você tem só o dinheirinho de voltar no ônibus, coloca aquele dinheiro na oferta. Deus te dará um jeito de você voltar para casa. Se você for fiel de coração assim, isso obrigará Deus a cumprir Malaquias 4, abrir a janela do céu para você. Mas se você tiver só o dinheirinho do ônibus para voltar, e não der a oferta, pensando que depois não ter jeito de voltar para casa, você não está crendo em Deus, como ele diz, fazer prova de mim. Você tem que aprender a fazer prova de fé. Mas você tem medo de confiar. Lembre do cego Bartimeu, tinha pombinha única para ganhar o dinheirinho dele, tinha um cordeirinho único para guiar, porque ele era cego, era o carneirinho que guiava ele. Mas ele fez um pacto com Deus: se ele curasse a filha, ele mataria a pombinha. Deus curou a filha, ele matou a pombinha. Lá aí vem a voz da razão. Matou a pombinha e agora ela era que fazia espetáculo para ganhar o dinheiro, vai morrer de fome. Ele disse: não, eu prometi, eu vou sacrificar. Sacrificou e não morreu de fome. Deus proveu dos meios. Matou, a esposa dele ficou doente, a morte, e ele prometeu: se o senhor curar minha esposa, eu mato meu cordeiro, eu sacrifico meu cordeiro ao senhor. E o sacerdote chegou na hora que ele trouxe o cordeiro e disse: cego Bartimeu, esse cordeiro é seus olhos, você vai sacrificar, você não vai poder andar, eu te dou um cordeiro aqui. O cego Bartimeu disse: senhor sacerdote, eu não prometi a Deus um cordeiro, eu prometi a Deus esse cordeiro, por favor, cumpra o meu propósito. O sacerdote sacrificou o cordeiro, e sabe o que aconteceu? Deus enviou o seu próprio cordeiro, Jesus Cristo, e veio, encontrou com ele lá na cidade de Jericó, e curou os olhos dele. Ele não precisou de ninguém guiar, o próprio Deus abriu os olhos, ele foi curado. Porque ele pôs a sua fé à prova, e Deus honrou aquilo. Mas nós temos medo de confiar em Deus. Temos medo. Vamos dizer: se eu desse aqui de dízimo, eu vou passar fome. Se eu desse de dízimo, eu vou passar necessidade. Você vai morrer. Você vai querer nadar com suas próprias forças, você vai perecer. Não tente viver com suas próprias forças, meu irmão. Você está ouvindo um pastor falar com experiência própria. Eu tentei educar a família com a minha própria força, viver com a minha própria força, ser pastor com a minha própria força, e não adiantou. Mas quando eu decidi entregar nas mãos de Deus, a coisa funciona melhor. Deixa Deus comandar, tira a mão, confia em Deus. Você estraga o programa quando você põe a mão. Materialismo, isso não leva ninguém ao céu, leva à desgraça. Pode ver, todo irmão materialista que não é dizimista, ele é um mal sucedido na vida com Deus. Vive de mentira em mentira, de engano em engano, de ruína em ruína espiritual, a fé lá embaixo, porque não confia em Deus.
Não confia. Eu quero ver você vir a um culto e ter só o dinheirinho da passagem do ônibus, e o diácono passa com a oferta, e você ter fé para colocar aquele dinheiro do ônibus na oferta, de coração. Aí sim eu vejo o cristianismo nisso, prova de fé. Mas enquanto tiver aquela coisa, se eu der, como é que eu volto para casa? Eu disse para o irmão, ainda que você tem que voltar de a pé. Não estou dizendo que Deus vai te dar no dia que você der aquilo na oferta, não. Às vezes você vai ter que ir embora de a pé para provar para Deus que você fez de coração. Deus não está obrigado logo na primeira vez já te dar o dinheiro da passagem, não. Ele falou para fazer prova, ele não diz quando e nem quando. Mas ele quer ver ação de fé. Uma vez é falar que temos fé, outra coisa é mostrar que temos fé. Uma coisa é arrastar mala, outra coisa é fazer. É fácil arrastar mala, eu tenho fé, mas eu quero ver você exercer esse tipo de fé. Eu tenho o meu dinheiro da passagem, se eu der eu volto de a pé. Eu dou e vou voltar de a pé. Abraão, Deus mandou ele matar o filho, ele disse, eu vou matar meu filho. E se Deus não mandasse ele parar, ele já tinha erguido até o cutelo lá no Monte Moriá. Ele ia matar mesmo, porque ali era um homem decidido. Abraão deve ser nosso exemplo, gente. Deve ser nosso exemplo, nosso pai. Deus gostou daquele tipo de fé definida que Abraão teve. Enquanto tivermos uma fé em cima do muro, Deus não nos abençoará. É por isso que estamos sempre encrencados em nossas coisinhas. Doente não é curado, enrolado em problemas materiais, endividado, arrasado materialmente. Você nunca sairá das dívidas materiais enquanto você não for um dizimista na casa de Deus. A menos que você não é um filho de Deus, porque Deus não trata com quem não é filho, Deus trata com quem é filho. Enquanto você não for um ofertante de coração, dizimista de coração, Malaquias 3 não vai funcionar na sua vida. Isso é a Bíblia. Eu como pastor, não é que o pastor está querendo dinheiro, não. O pastor está querendo é sucesso seu, sucesso da igreja. Que a Bíblia diz no Salmo 1, que o justo não é uma pessoa de insucesso, não. O justo é uma pessoa de sucesso. Tudo quanto fizer prosperará. Por quê? Porque ele faz seguro e estabelecido na palavra de Deus. Estas coisas têm que ser ensinadas, corrigidas. Senão a igreja vai ficar enrolada. Eu estava dizendo com os diáconos esses dias, irmãos, se nós estamos vivendo um tempo de fartura, porque o Brasil está vivendo um tempo de fartura, emprego bastante, e o povo enrolado assim nessa miséria. E quando vier a fome que está vindo aí, a desgraça que já está lá na América, na Europa, desemprego, quando chegar aqui no Brasil, esse povo preguiçoso que não gosta de trabalhar, vai judiar com vocês. Ensina esse povo a cumprir a Bíblia, que eles vão ter sucesso. Não é tempo de miséria, é tempo de fartura, gente. Deus não nos prometeu miséria, Deus prometeu fartura. Se há miséria em nós, é falta do Espírito Santo e da obediência em nós. Queremos dar para Deus o resto. Com que medida que você mede, você será medido. Você mede a Deus com o resto, Deus vai só dar para você o resto. Tem medo de investir em Deus, tem medo de confiar em Deus, tem medo de pôr Deus em primeiro lugar, deixa Deus sempre em segundo. Na hora da desgraça quer chamar Deus, Deus vem, ajuda. Deus vai te ajudar? Você pôs Ele em terceiro lugar na sua vida, e agora quer que Ele chegue primeiro? Não, primeiro vai chegar a desgraça, o insucesso. Lá no fundo do poço, você fazer um pacto com Ele, lá no fundo do poço, dizer, se o Senhor me tirar daqui, eu prometo que vou andar correto. Por que temos que chegar no fundo do poço, para depois fazer um pacto com Deus, hein? Por quê? Sempre é assim. O ser humano sempre é assim. Deus tem que deixar ele descer no fundo da miséria, para ele despertar, dizer, eu sou culpado, eu errei nisso, naquilo outro, mas se o Senhor me tirar daqui, eu prometo que vou consertar. Vendo o espelho na vida do A, do B, do C, que não foi fiel e caiu lá, mas nós temos que cair também para aprender a lição. Por que, meu Deus? O irmão Brana disse, por que tem que vir a emergência para acordarmos? Não podemos aprender com os erros dos outros. Temos que nos
estrumbicar todo para aprender a lição. Umbrana disse: oxalá que meus erros sirvam de lição para você não cair. Oxalá que os erros dos outros sirvam de lição. E o terrível é que nós pegamos os erros dos outros para acusar. O irmão lá fez aquilo, a irmã lá fez aquilo, o irmão lá fez aquilo. Os erros não são para nós usar dessa maneira não, gente. Os erros dos outros que a gente fica sabendo é para a gente pegar como lição para a gente. Você vê o irmão errou naquilo, a irmã errou naquilo, você pega e põe a mão na cabeça, como nosso profeta, nosso pastor da noiva, chama-se William Marion Branham. Ele punha a mão na cabeça e fazia assim: Senhor, tem misericórdia do meu irmão, da minha irmã que errou, mas tenha de mim também, porque se o Senhor tirar a mão de mim, eu posso entrar para o caminho igual ou pior. Ele nunca matracou sua língua na boca para falar do erro da irmã ou do irmão. Ele nunca. Ele punha a mão na cabeça e dizia: tenha misericórdia de mim, que se o Senhor tirar a mão de mim, eu posso entrar para um caminho igual ou pior. Então os erros que você vê nos outros é para você colher lição prática, para você não entrar, porque se Deus tirar a mão de você, você entra para um caminho igual ou pior. Amém? Quer ter sucesso? Quem quer ter sucesso, diga amém. Obedeça a Bíblia, obedeça a mensagem, tome a Bíblia como modelo, não como um ser decorativo, mas como um sistema prático. Faça isso com uma praticidade e você vai ser abençoado. Se não, você sai de um atoleiro e entra no outro, sai de um, entra no outro. Por que isso? Quando a Bíblia, nossa Bíblia, nos fala que nós, os filhos de Deus, era para viver não de cauda, mas de Deuteronômio 28, cabeça e não de cauda. A promessa para nós é sermos cabeça e não cauda, serve sempre na frente, ter sempre para emprestar, nunca viver de emprestado. Puxa a orelha, o irmão vem pedir dinheiro emprestado para você, puxa a orelha dele, diga: irmão, você é eleito, salvo, ou você é um viginécia? Porque Deuteronômio 28, na minha Bíblia, não fala que filho de Deus viveria de dinheiro emprestado, não. A nossa Bíblia nos fala que o filho de Deus tem para emprestar, não para viver de emprestado. Depois vai atrás do pai: o pai, eu emprestei o dinheiro para o seu filho, você vai me pagar agora. Ué, por que você não veio no pai antes de emprestar o dinheiro para o filho dele? Você tinha que vir no pai dele primeiro, perguntar se podia emprestar, depois vem atrás do pai para pagar. Não é assim não, não é assim não. A Bíblia diz em Deuteronômio que pai não responde por filho, nem filho por pai, cada um responde pelos seus atos. A Bíblia diz. É hora de sermos bíblicos, gente, termos luz. Nós só perdemos, irmão, é porque nós deixamos a Bíblia de lado. Nós só nos desgraçamos, me perdoe a expressão, mas eu tenho que usar essas maneiras chocantes para despertar nossa alma. Nós só nos desgraçamos porque nós deixamos a Bíblia de lado e caímos pelo enredo. Nos estrumbicamos, ficamos caídos à margem do caminho, porque damos lugar à carne, aos nossos complexos, às nossas carnalidades. Deus não nos chamou para sermos derrotados. Deus nos chamou para sermos vencedores. Ocupa-te tua posição em Cristo e você verá. Você verá as bênçãos de Deus em sua vida. É hora de posicionamento para o rapto. Fuja dessas baixarias. Todo negócio que você vê que vai te envolver, fuja daquilo. Vai tirar a sua fé, fuja daquilo. Não estarmos envolvidos com coisas naturais. O irmão Brana disse, mensagem segunda vinda de Cristo, parágrafo 17, nas eras também, eu não lembro qual das eras, mas ele fala nas eras também, que não são as coisas espirituais que vai tirar crente da fé. Porque coisas espirituais os crentes ficam: isso aí não pode, se a Bíblia diz que não pode. Ele disse: mas são as coisas naturais, coisas materiais que o crente engole, e aí esfria a fé dele.
Põe os pés no chão, gente. Não é hora de caminhar pisando nos ares, não. Há muita gente que gosta de enganar a si mesmo, inconscientemente dizendo: me engane que eu gosto. Gosta de caminhar dentro de aventura. Crentes aventureiros, só pensa alto, pensa em fantasia, mente cheinha de fantasia. Eu vou viver de milhões. Pensa assim não, gente. Pense nos milhinhos, nos cruzadinhos. Cruzado é cruzeiro, é real agora, não é real. Nos realzinhos, que é real, que você vai comer. Tira essa fantasia da cabeça de milhões. Você vai viver em fantasia, vai se enredar. Fuja desse enredo não é para crente. A Bíblia não promete o crente viver enredado. Ou você é um crente ou você é um mundano. Vamos, acorde. Por que viver em fantasia? Essa ilusão óptica. Fantasia, cabeça cheia de fantasia. Você não vive, fantasia não enche a barriga de ninguém, gente. Fantasia não te dá roupa, não te dá sapato. O que te dá é o concreto, não é o fantasmagórico. Não é o fantasmagórico, é o real. É melhor trabalhar de lavadeira, de faxineiro de rua, mas final do mês você tem seu realzinho, do que viver de fantasia. Vou ganhar 1 milhão. E cadê? Ganhou? As pessoas te enganam, passa para trás, e você vive de promessas ocas. Existem profissionais dessas áreas de marketing que são formados para enganar os outros, e os tolos vão nessa conversa. Não seja tolo, seja cristão. Cristão não caminha de fantasia, cristão caminha no branco e no preto. Branco e no preto, e realidade. Eu tenho que dar essa sacudida, gente. O Espírito Santo tem me mostrado que tem muita gente embaraçada em fantasia, em dívida. Cristão que vive endividado, ele não tem o batismo do Espírito Santo, porque ele é um desordenado. Cristão cheio do Espírito Santo, ele tem ordenação, porque muitas vezes nós pensamos que cristianismo é só espiritual. Só espiritual. Cristianismo, cristão é aquela pessoa, oh aleluia, Santo Agostinho, Santa Rosa, Santa Maria. Não é assim não, do lado de fora. Por fora bela viola e por dentro pão bolorento. Vida toda enroscada. Pastor Joaquim conta, quando ele começou o ministério aqui em Brasília, ele tinha um copastor que pregava bonito, que é dom, gente. Eu tenho nojo dessas coisas, porque pessoas pensam que tem dom, já tem tudo. A Bíblia condena isso. Paulo disse em Romanos 11, 28, que ele diz que os dons são dados até para rebeldes. Cristão cheio do Espírito Santo não fica preso em dom, não. Dom até o diabo tem. Ele é o maior pregador. Ele converteu Eva lá em Gênesis 3, foi o maior pregador. O primeiro pregador foi o diabo. Por isso tem que ter cuidado com o pregador. Viu? Pastor Joaquim, quando ele tinha um auxiliar pregando bonito na praça, começou pregando na praça aqui em Brasília, em Taguatinga, pregando bonito, e um menino toda hora ia lá, puxava o paletó do auxiliar dele. O auxiliar pregando que escumava o canto da boca, pregava, e o menino ia lá, puxava o paletó. O pastor Joaquim, lá do lado, puxou o menino e disse: rapaz, o que você está atrapalhando a pregação? O que você quer com esse homem? Está atrapalhando. O menino disse: é porque ele está devendo para minha mãe uma galinha que ele comprou e nunca pagou, e nós estamos precisando receber esse dinheirinho. O pastor Joaquim disse: ah, tá. Ele é um desordenado, no entanto tem um dom maravilhoso e uma vida material desordenada. Uma das coisas que o batismo do Espírito Santo põe em ordem na vida do homem e da mulher é a vida material. Vida cristã começa de casa. Comprar, pagar, pega emprestado, devolve, e não faz dívida acima do que pode pagar, não se enreda com dívida. Batismo do Espírito Santo não começa do 20º degrau para cima, não. Começa do 1º degrau. Degrau por degrau, honesto, correto.
Dizendo que temos o batismo do Espírito Santo com uma vida material toda enredada, não gosta de trabalhar, é preguiçoso, não assume esse compromisso. Isso é Espírito Santo. Uma das coisas que o Espírito Santo põe em nós é ordem e progresso. Seja cheio do Espírito Santo e Ele ordenará a sua vida em tudo. Em tudo. Amém? Nós precisamos disso mais em nossas vidas. Precisamos desse batismo. Nós não podemos ter uma fé ilusória. Isso é uma fé denominacional. Uma das coisas lindas que eu gosto desse profeta, que ele nos ensina, é isso, termos uma fé transparente, correta, real, pisando no terreno firme, não pisando nos ares da ilusão. O cristão não vive de ilusão. Faz dívida aí, só porque você vai na ideia desses marqueteiros, propagandistas de lojas, você compra tudo que eles oferecem, e depois você tem dinheiro para pagar, faz compromisso acima do que ganha. Você não pode fazer compromisso nem da metade do seu salário, você tem que guardar um pedacinho do dinheiro para alguma aventura, alguma desventura de doença que pode acontecer com seu filho, com sua filha. Doença, você tem que gastar, e você está enredado em dívida, chega uma doença e você tem que pegar dinheiro emprestado, ou tem que entrar no cartão de crédito, pagar juros aí de 100 e tantos % ao ano, ou mais até do cartão de crédito. É uma loucura um crente usar cartão de crédito. O senhor já quebrou o seu, irmão Louro? Quebrou mesmo pedacinho. Um crente cheio do Espírito Santo, a primeira coisa que acontece quando um crente recebe o batismo do Espírito Santo é quebrar cartão de crédito aos pedacinhos. Eu não creio que um cristão cheio do Espírito Santo tem coragem de se matar, suicidar financeiramente nesses cartões de crédito, pagando maior agiotagem que é o juro desses cartões de crédito. Você está vendo que aquilo está te enredando, você está entrando, só porque vai pagar daqui 40 dias, ou 9 meses, ou 10 meses de prestação. Não é assim não, gente. Você não tem amor. A Bíblia diz: ama teu próximo como ama a si mesmo. Você não está amando a si mesmo. Primeira coisa, eu não tenho medo de falar isso não. O senhor também não tem hoje, o senhor não tem medo de falar isso também não, né, irmão Lourinho? O senhor não tem medo de confirmar isso, o senhor pode falar amém para isso, não pode? Primeira coisa, quando um crente é batizado com o Espírito Santo, ele quebra o cartão de crédito aos pedacinhos, porque aquilo é uma tentação, e enreda ele todinho, e deixa ele até sem autoridade de exercer cargo, né, irmão? Teve até que parar com o diaconato, depois Deus teve misericórdia, ajudou, o senhor quebrou o cartão, aí voltou para o diaconato. Nem obreiro enredado pode exercer ministério não, que isso traz uma atmosfera, uma apostasia na igreja. Por favor, vocês obreiros que não são fiéis nos dízimos, nas ofertas, vivida enredada, pare, porque isso traz um opróbrio e afeta o povo, inconsciente. É hora de uma faxina espiritual começar do púlpito até a casa do zelador. Sem posicionamento, gente, não haverá arrebatamento. Sem limpeza, sem batismo com o Espírito Santo, sem postura. Crente que vai no rapto tem postura em tudo. T-U-D-O, tudo. T-U-D-O, tudo. Não te engane a si mesmo. Branda diz que quem vai ser decepcionado no dia do arrebatamento não vai ser o feiticeiro, não vai ser o ladrão, não vai ser a prostituta, nem o traficante de bebida, porque eles sabem da maneira que eles estão, não vão subir no rapto, eles vão para o inferno. Quem vai ser decepcionado no dia do arrebatamento é esse crente que fica escondido atrás da religião e com a vida toda enredada, pensando que vai, e Jesus vem e disse: eu não vos conheço, Mateus 7:22, praticante de iniquidade. O que é iniquidade? É saber fazer o certo e não fazer.
Esses serão os decepcionados naquele dia, escondidos atrás de uma religião e com a vida toda imunda, mulher namorando outro homem, homem namorando outras mulheres, e vida enredada em dívida, em promiscuidade, em mentiraiada, pastor, pregador, cheio de mentira, mentindo. Isto é inferno. Seja sincero com Deus e com as pessoas. São pessoas que serão decepcionadas na vinda do Senhor, e escondidas atrás de uma religião, pensando que vai para o céu, mas com a vida toda suja. Gente, Deus deu espaço de nós viver aqui na terra para consertar, e nós estamos aproveitando esse espaço chamado vida. Uns vivem de 0 a 70 anos, outros de 0 a 50 anos, outros de 0 a 56. Ontem mesmo eu pensei que eu ia morrer lá no culto, me deu uma coisa tão bamba, quase que eu caí no púlpito, mas depois eu vi que era para curar o irmão, o filho do irmão Valdinei, estava enfermo, e creio que Deus curou ele. Talvez ele não recebeu na hora, mas aquilo foi certo. Nunca senti aquilo, foi uma coisa tremenda. Mas cada um tem o seu tempo de vida. Para que o tempo? É para nós colocar em ordem aquilo que estiver em desordem. Deus nos deu a vida não é para relaxarmos, não. É para aproveitar e colocar em ordem com a palavra dEle. O que estamos fazendo o espaço de tempo que Ele nos deu? De 0 a quantos anos você tem hoje? É para colocar em ordem nossas vidas. Esse espaço de tempo não é para viver desordenado, não. Deus não nos colocou aqui para viver em desordem. Ele nos deu essa vida aqui para mostrar o que é Deus, o que é céu, o que é verdade. É tudo manifestado na vida de um crente. Você quer saber o que é céu? Assente com um crente cheio do Espírito Santo. Quer saber o que é céu? Assente com um crente. Ele manifesta os atributos do céu. Ele é um pedaço do céu. Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Ele é a luz do mundo. Quer saber o que é inferno? Assente com um mundano, enredado em tudo. Vida infernal. Quer saber uma vida celestial? Assente com um crente cheio do Espírito Santo. Vida celestial. Deus nos deu a vida para vivermos nela celestial. Céu não é depois que morre, não. Céu começa aqui. Céu começa aqui, no dia a dia. Nossa postura em negociar, em administrar, em viver com a família, em sociedade, em coletividade. Quer ver que é céu? Assente com um cristão cheio do Espírito Santo. Note a vida dela, só vai ver ações celestiais. Quer ver que é inferno? Sente com uma pessoa que não tem o Espírito Santo, só vai ver ações infernais, baixaria, sujeira, negócio, mentiraiada nos negócios, sujeira. Eu te pergunto, Deus é um urubu que vive em meio de carniça, por acaso? Deus é um urubu? A Bíblia diz que Deus é a pombinha. Você nunca vê uma pombinha comendo carniça com urubu. Pode olhar para você ver. Pode olhar. Você pode ver um urubu comendo milho junto com as pombas, mas uma pombinha comendo carniça com urubu você nunca vê. E na Bíblia Deus figura o Espírito Santo como uma pombinha. São tipos. Deus tem misericórdia de nós todos, irmãos. Todos nós precisamos da ajuda de Deus. Somos humanos e como humanos precisamos consertar nosso altar que está quebrado. Pôr em ordem, porque sem ordem não há progresso. Não pense em ter progresso na vida conjugal, material, financeira, espiritual, sobretudo, sem ter uma vida ordenada com a palavra de Deus. Você não vai prosperar. A Bíblia não promete prosperidade, uma vida relaxada. Busque, o baiano diz, busque a rodinha onde você quebrou o pote, conserte. Vai lá, conserte. E depois você verá, fazei prova de mim, Malaquias 3. Se eu não abrir a janela do céu e vos enviar em dobro, então me chame de mentiroso, em outras palavras. Jesus disse em Malaquias 3. Ele envia. O problema é que nós não temos coragem de investir em Deus. Ah não, se eu der isso eu vou passar fome. Você vai mesmo. Você está com o coração preso no dinheiro. Por que o mancebo de qualidade foi para o inferno? Por que ele foi para o inferno? Ele amava Moisés, gostava dos ensinamentos de Moisés, tinha de cor e salteado todas as leis de Moisés.
porém não teve fé para fazer o que Moisés fez, deixar o Egito e peregrinar no deserto. Quando Jesus mandou ele vender o que tinha e dar aos pobres, Jesus não queria dinheiro dele, Jesus queria ver o gesto definido dele. O pastor não está querendo dinheiro de ninguém, o pastor quer ver gesto de fé do povo. Esse negócio de dinheiro é as denominações que batem com esses interesses. Nós queremos é ver o desenvolvimento espiritual. E sem postura material não haverá desenvolvimento espiritual. Vamos espiritualizar o rapto? Não, tem o material, a postura material é que ajuda no desenvolvimento espiritual. O material é o básico para a plataforma para Deus levantar o espiritual. Que queremos espiritualizar tudo. Vai orar, oh Deus, chega até a chorar na oração, derrama lágrima. Jacaré, quando vai comer a presa, chora, mas para comer a presa. Lágrima, dom carismático, é uma coisa que eu não me engano de jeito nenhum. Tem recebido pessoas no escritório chorando, mas depois você descobre que aquilo é tudo mentira. Eu fico, com os anos, a gente vai ficando calejado com essas coisas, ficando enojado dessas fantasmagorias. O que move a Deus é um coração sincero, é uma postura definida, move mais do que lágrimas fingidas. Tenho visto mulher chorando, mentindo para o marido que não traiu ele, tempo depois descobre que aquilo era mentira, ela traiu, chorando de mentira para ver se as lágrimas enganariam o marido. Isso tem acontecido demais. Lágrimas de falsidade de jacaré. O que move a Deus não é lágrimas mentirosas, o que move a Deus é lágrimas de um coração sincero e honesto e puro. Isto sim move a Deus. Isto é que move a Deus. Aleluia, vamos dizer aleluia. Que é que viemos aqui? Para que viemos aqui? Viemos aqui para aprender como sair daqui, aprender com Deus, com a palavra, como sair daqui. Não viemos a um piquenique, viemos a um seminário. Oh, que belo seminário! Ontem nós tivemos a reunião com os obreiros aqui, foi um verdadeiro seminário. Começamos 8h30 da manhã, fomos até quase 2 horas da tarde, né, irmão Magno? 1h30 da tarde, foi um seminário. Todo mundo saiu daqui vibrando ontem, reunião dos obreiros. Deus está nos dando um tempo maravilhoso. Eu quero dizer para vocês, irmão Léo, vocês estão na frente, vocês estão perdendo de não vir nas reuniões. Fica com esse negocinho de, não me chamou, não me chamou. Vocês têm que estar na frente, gente, vocês que são líderes. Eu não tenho que estar chamando, não. Chamei os diáconos, todos os obreiros que estão na frente devem estar nas reuniões. Todo último sábado, de 2 em 12 meses, estar aqui. Isto ajuda. Você não vem, vocês estão perdendo, vocês que precisam estar aqui. Vamos fazer alguma coisa. Eu sei que no caso do irmão Léo, ele trabalha, às vezes não pode vir. Mas se tiver uma vaguinha, vem. Investir no espiritual é muito mais lucrativo. Você pode comer arroz com farinha, dá para viver. Mas viver sem o Espírito Santo não dá para viver, não. Não dá de jeito nenhum. Com arroz com farinha, eu comi muito, até os 12 anos, né, a pobreza terrível, aquele tempo. Hoje, graças a Deus, a família mais pobre da igreja tem dinheiro para comprar um sapatinho para os filhos. Eu andava de pezão no chão até 12 anos, comendo arroz com farinha, e vivemos. Mas sem o Espírito Santo não tem jeito de viver, não, gente. A gente vive uma desgraça, uma miséria. Mente vazia é a oficina do diabo. Viver sem Deus, irmão Luiz, é viver para o diabo. Não fique vazio. Põe a cara no chão, faça igual Billy Robson. Mombrana, conta o caso de Billy Robson. Billy Robson, por fim, foi para o mato, fez um círculo no meio da mato, na areia, e entrou dentro do círculo e disse: Deus, se o Senhor não mudar Billy Robson não sairá daqui, vai morrer aqui, enquanto o Senhor não encher Billy Robson do Espírito Santo. Ponha primeiro em ordem as coisas materiais. Deus não vai te encher do Espírito Santo no meio do mato, no meio daquele círculo lá, você aqui com a vida toda desordenada, não. Se isso você tem que fazer depois que você pagou o que você deve, que você deixou de ser um preguiçoso, que você deixou de ser um vadio, depois você deixou de responder no posto do seu dever.
Quando você colocou tudo em ordem, aí sim você deve ir e fazer um teste com Deus. É depois que pôs o material em ordem. Não vai querer buscar Deus, fazer um teste com Deus, com a vida material toda em desordem. Deus não passa por cima da palavra dele, não. Primeiro sobe o primeiro, segundo, terceiro, até chegar ao 10º. Não se sobe do 10º andar, o degrau para frente. Eu estou embaraçado, eu vou na igreja, vou jejuar 40 dias, 40 noites, e para receber minha vitória. Mas com a vida desordenada, devendo, não vai mudar nada. Você vai morrer de fome, vai ficar magrinho, raquítico, amarelo, pálido. Não vai adiantar nada. Põe as coisas naturais em ordem e depois faça um teste com Deus. Deus ficará obrigado de entrar em cena. E outra coisa, gente, esse negócio de superstição. Pastor, eu não posso casar porque eu tenho marido vivo, ou coisa assim, ou qualquer coisa desse tipo, que a Bíblia condena. Mas eu fui abrir a Bíblia, eu fui tirar minha sorte, fechei o olho e abri a Bíblia caiu no versículo e diz sim que pode fazer. Esse negócio de sorte não é para crente eleito, não, isso é para denominacional. Deus não passa por cima da sua palavra. Você buscou sorte, abriu a Bíblia assim e falou que pode. Você acha que a Bíblia passa por cima de Mateus, no caso de mulher casar com marido vivo? Essa sorte passaria por cima de Romanos 7, verso 3, que diz que enquanto o marido dela estiver vivo, é adúltera se for de outro homem. O versículo da sorte lá anula esse versículo de Romanos 7, 3. Anula para uma mente sem revelação, mente denominacional. Depois eu fechei a Bíblia de novo e abri em outro versículo, o versículo falou mesmo, vai e faça. Não é assim não. Isso é interpretação denominacional. Isso fere a Bíblia. Bíblia não se choca com Bíblia. Não se choca com Bíblia. Tem as maneiras legais para nós ter sucesso. É obedecer item por item que a Bíblia disse. Você vai ter o sucesso. Deixa a Bíblia deslanchar. Não passe por cima da Bíblia para agradar seu desejo, não, que é desgraça. Depois você vai ter problema naquele casamento, e depois vai condenar a Deus, condenar a pessoa. Meu marido é desgraçado, é estragado. Não, quem é mais estragado é você. Foi confiar na sorte de abrir a Bíblia, buscar sorte. Quem estragou foi você, ouvir a sorte, ao invés de ouvir a palavra. Nós não somos ciganos para estar adivinhando sorte de ninguém, não. Nós somos cristãos. Nós não precisamos de ser adivinhador de sorte, nós temos a Bíblia. E não é essa Bíblia que está fechando o olho e abrir as páginas dela para bater o dedão lá, não. Isso é interpretação estragada de denominacional, para agradar o que pensa. Não. Nós não precisamos de adivinhador de sorte, não. Nós temos profeta. Aleluia! Profeta nos ensina corretamente como manusear esse livro. Precisamos manusear esse livro com seriedade para termos sucesso. Glória a Deus! Deixa de ser criança, sejamos adultos. Cadê? É hora de falar em línguas estranhas, gente. É hora de falar em línguas estranhas. Aleluia. Glória a Deus. Vocês aí na internet, grite glória a Deus. Isso é a boca de Deus pondo em ordem nossas vidas. Nós dizemos, o culto foi abençoado, porque falou no meu nome, me elogiou. Mas quando me corrige, o culto não foi abençoado. Isso é o diabo. O culto foi abençoado. Se eu apanhei, foi abençoado. Foi para o meu bem. Fui abençoado. Glória a Deus. Desculpe, gente. Irmão Wagner, você tem que adivinhar a hora que eu for. O Wagner não é profeta, mas eu estou tomando um remedinho e as orações dos irmãos vão me curar. Ore por mim, gente. Eu preciso de vocês. Eu vos amo. Eu preciso de vocês, ore por mim. Eu não posso parar.
Eu não dou conta de ficar sem esse ministério. É a boca de Deus. Vamos juntos de mãos dadas, nesse afã, nessa fé. Nós vamos rasgar o inferno e nós vamos chegar lá. Eu sei que o diabo odeia esse tipo de ministério, mas Deus ama. Aleluia, aleluia, aleluia. Depois dos 55 é só dores. Fica velho para você ver, só dores. Mas se a igreja orar, vai amenizar. Pastor Adalto, eu estou triste porque eu luto para ser um cristão, mas acontece que meu marido me xinga muito, eu fico triste com isto. Irmã, como é que Deus vai provar a sua paciência se não houver um efeito contrário? A mulher do presunto com ovos, será que ela ia para a história das heroínas da fé do século XX, se não tivesse aquele marido tão carrasco, tão mau, para levantar contra ela? A história não define, mas sei lá se até bater nela ele não batia. E no entanto a história define que ela, com postura cristã, venceu e salvou ele no final da história. Não justifica, certo? Você errou no casamento, marido argola de laço, terrível, cruel, mas você tem o Espírito Santo. Não justifica viver triste. O Espírito Santo é a fonte de alegria. E o irmão Brana disse, profeta, a boca de Deus disse, que um dos segredos dos 7 trovões é regozijo na tribulação. Regozijar quando tudo está alegre é fácil. O importante é regozijar como Jó na lepra. Na lepra. Como é que nós vamos mostrar que somos cristãos se as águas correm a nosso favor? É quando as águas estiver correndo ao contrário que nós mostramos o que somos. Essa coisa aqui não justifica não, irmão, nem para mim, nem para a irmã. Pastor no púlpito está reclamando, está falando mal de mim, eu sou um coitadinho, eu sou um pastor tão sincero, o povo falando de mim. Esse pastor está precisando de umas tacadas, uns tapas na nádega. Você entrou na guerra é para lutar, meu filho. Você entrou na guerra é para lutar, é para combater as trevas. Soldado tem que chorar no pé do poste. Aleluia, entrou no quartel é para batalhar. Entrou no plano de Deus é para guerrear. Efésios capítulo 6, verso 10. Lutar contra as astúcias ciladas do diabo que vem contra nós nos lugares celestiais. Vence o mal com o bem. Marido briga, xinga a senhora daquele nome bom, chame ele de nome bom. Oh, meu querido, me perdoe. Aquela irmã, o marido pegou a presunto com ovos, jogou no chão, quebrou. Ela não xingou ele não, ela disse, ô querido, me perdoe, eu queria fazer o melhor, não dei conta. Eu vou fazer outro, tá? Isso era 2h da manhã. Se fosse uma irmã carnal, xingaria ele todo nome, dizia, você ainda chega cachaceiro, bêbado, com esses amigos bêbados, e eu faço o presunto com ovos que você pediu, você ainda quebra e quer que eu faça o outro? Vai para a sua cachaçaiada para lá, e batia a porta na cara dele. Ela converteria ele assim? Nunca. Eles não estavam bêbados, eles estavam fazendo um teste com ela, que ele havia dito que nunca conhecia uma crente, os outros diziam que não havia, ele disse que havia, e disse que era sua esposa, os outros diziam, então vamos fazer um teste, e eles fingiram de bêbado e fizeram aquela papagaiada para provar se ela era crente ou não. Já pensou se ela desse uma nota falsa ali? Tinha desabonado a palavra do marido dela, que cria nela. Às vezes na hora de você marcar sua nota 10, você dá uma nota falsa, você perde seu privilégio. Não justifica isso, irmão, viver triste porque o marido xinga. Se ele xinga é porque ele é um demônio. E seja você o sal da terra. Seja você o sal da terra, a luz.
Homem que xinga é homem que não tem Deus. Homem que tem Deus usa a palavra de Deus, é glória a Deus, é aleluia, é perdão, é amor. Xingamento não é verbo que está na língua de um homem cheio do Espírito Santo. Homem que tem o batismo do Espírito Santo não anda com palavras de baixo calão. Glória a Deus. Uma das coisas que o Espírito Santo muda é os nossos verbos. Vamos outro aqui? Outro, tem mais 3. Boa tarde com Jesus, pastor. É bom dia, né? Bom dia. Certo escreveu numa tarde. Pastor, união estável é considerado o mesmo que casamento perante Deus? Não, não é não. Casamento é na lei. Dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Registro no cartório, comunhão, não é? Pois tem uma irmã nossa que é pensionista, recebe do governo, INSS. Ela é viúva e se ela casar, normalmente, perante o juiz, ela perderá a sua pensão. E seu pretendente também perderá, pois é o mesmo pensionista. Isso é certo? Não é certo, irmão. Eu me informei com 2 pessoas especialistas nesse ramo de pensionista do INSS, pessoa lá de dentro. Uma delas tem 40 anos que trabalha lá dentro. Outro é um deputado federal que é formado lá dentro também do INSS. Todos eles falaram a mesma coisa. Inclusive, quando o marido morre, no caso da mulher, e ela casa com outro, ela não perde a pensão do marido, do ex-marido. E aquele com quem ela casou tem uma pensão maior do que o ex-marido, e se ele morrer, ela pode até optar, ela não pode ficar com as 2 pensões dos 2 ex-maridos, mas ela pode optar pela pensão maior. Se o segundo marido teve uma pensão maior, recebia mais do que o primeiro, ela pode anular a pensão menor do primeiro e optar pela a pensão maior do segundo. Isso foi informado por pessoas lá de dentro do INSS, tive o critério de ver a entrevista, e essa funciona assim, viu? Não importa se o A, o B, o advogado A, tem muito advogadinho de fundo de cadeia que não sabe de nada. Vamos nas fontes corretas, viu? Fontes corretas. Me perdoe a expressão, mas eu não gosto de mentira, eu gosto de coisa legítima. Por isso eu vou na fonte correta, é melhor, viu? Então não perde. Assim, 2 pessoas, uma faz 40 anos que trabalha lá, outra é um deputado federal que foi formado lá dentro do INSS, informou por A e mais B que não perde a pensão. Por isso você pode casar. Isso é, dentro da ordem da Bíblia, da palavra de Deus, você não perde a pensão. Não há por que viver de... É que é a pergunta? Não há por que de viver de instável, união instável. Não há por que viver assim, instável. Se pode fazer certo, para que fazer errado, não é? O medo é perder a pensão. Não perde. Mas procura a pessoa lá de dentro, pessoa que conhece de causa, viu? Não fique com medo ouvindo A, B, C. Pessoas que não sabem de nada e quer informar, e você vai ouvir ele, você fica com medo, traz pavor. Eu gosto demais de ir na raiz. O irmão Brana nos ensina a ir na raiz. Não fica ouvindo coisas laterais, senão você perde o foco. Amém? Pastor Adalto, a Bíblia fala que a noiva vai julgar até os anjos. Quais são esses anjos? Pois os anjos dos céus nunca pecaram. Leia lá Apocalipse 12. O Lúcifer lá no céu mesmo enganou a 1/3 parte dos anjos. Está escrito. Derrubou a 1/3 parte dos anjos. Está escrito, Apocalipse 12. Caídos, anjos caídos. Judas, leia o Evangelho de Judas. A Bíblia diz que tem anjos caídos. Vai julgar. Paulo fala em Gálatas 1:8. Pastor, boa tarde. Bom dia, né? Se for para eu escolher, para obedecer os meus pais mundanos, ou a Deus, qual escolho? Qual escolherei? Meus pais mundanos ou a Deus? Naquilo que não fere a Bíblia, obedeça seus pais. Naquilo que fere a Bíblia, por exemplo, é uma moça.
Seu pai manda você cortar o cabelo, aí você não obedece ele, obedece a Bíblia. Diga: papai, 1 Coríntios 7, Paulo diz que cortar o cabelo, eu estou traindo a Cristo, isso não é correto, então eu não vou obedecer o senhor, me perdoe, eu não posso. Usar mini saia, short, eu não posso, papai, obedecer o senhor, porque isso, eu estou expondo meu corpo, vou ser uma adúltera naquele dia do julgamento. Mostre a Bíblia, não fica falando que foi o pastor que mandou, não. Crente cheio do Espírito Santo não aponta, eu não faço isso que o pastor manda, não. Crente cheio do Espírito Santo fala: eu não faço porque a Bíblia me ensina a fazer assim e não fazer assim, viu? O que o pastor ensina é a Bíblia. Aqui pastor não proíbe ninguém, não. Pastor ensina, o obedecer é você e Deus, viu? Amém, 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 amém. Glória a Deus. Glória, diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Aleluia. O Espírito Santo fica satisfeito com o culto desta natureza. O Espírito Santo tem prazer num culto dessa natureza. Um culto que prioriza a verdade. Nós aqui priorizamos a verdade. Todo homem seja mentira, disse Paulo em Romanos 3, mas Deus a verdade. Nós priorizamos Deus. Amém? E é por isso que Deus ainda está aqui. O dia que nós mudarmos de ideia, Deus vai ser o primeiro a sair daqui. O dia que nós mudarmos de ideia, mas enquanto conservarmos nessa ideia, Deus estará aqui. O que mantém Deus aqui é a nossa postura. Você pode ser um errado quanto for, mas se você priorizar a Deus, ser sincero e dizer: o errado é eu e a palavra é verdade, tem chance para você. Mas quando você dizer: essa pregação está errada, aquela ali está errada, a Bíblia está errada ali, aí Deus não tem chance para você mais não. Não tem chance para você mais não. Você pode estar no fundo do poço como estava Jim. Por que teve chance para Jim? Porque ele priorizou a verdade. Ele disse: Jesus, eu sou errado, sou um Jim. Tem misericórdia do Jim. E Deus chegou na hora H. Amém? Então priorize Deus. Haverá socorro para você. A pensionista GDF, ele obedece o INSS. Não, aqui não fala GDF, não, irmão. Aqui fala pensionista, que não informou GDF. Aqui não fala GDF, não. Aqui o seu problema é GDF, né? Mas aqui não fala GDF, não. Porque essas perguntas é embasada em tantas outras, né? Ajuda. Porque GDF, eu creio que trabalha dentro do INSS. Deve estar na mesma linha. INSS não anula. Não anula. Até o ano 1995, viu? É que foi estabelecida essa lei. Foi criada em 91 e estabelecida em 95. Antes de 95, você perdia. Depois de 95 para cá, não perde mais. Viu? Se casar, não perde mais. Antes de 95, perdia. Se casasse, perdia a aposentadoria do ex ou da ex. Mas de 95 para cá, não perde mais diante do INSS. Eu creio que o GDF trabalha de acordo com o INSS. Vamos ficar de pé. Cadê a irmã Marisa e a irmã? Vocês têm um hino agora? Tem? Vocês são improvisadas, não são? Improvisada. Irmão Valdinei, você lembra daqueles corinhos que o senhor cantou ontem lá? À noite o senhor pode cantar isso de novo, mas põe na tela, vem mais cedo, digita, põe na tela. Aqueles corinhos que o senhor cantou ontem, tá? Eu gosto de cântico novo. A Bíblia diz: cantai ao Senhor um cântico novo. É bom, cântico cristão. Põe na tela, vem mais cedo, digite, põe na tela. E cante com a igreja à noite, vai ser tão bom. Eu gostei demais ontem. Demais. Irmãos, a Bíblia, nós vamos ler, Juízes. Juízes capítulo 6, verso 12 ao 14. Juízes capítulo 6, verso 12 ao 14. Glória a Deus. Vocês estão felizes aqui? Amém. Irmão, eu amo o culto dessa natureza, porque isso me ajuda.
Isso tira a gente das ilusões e põe a gente pisar firme. Não ame culto que te engane, não. Você nunca deve amar um lugar que te engane. Você deve amar um lugar que te fale a verdade. Porque isso é o remédio. Remédio. Você vai no médico, uma dor, uma doença, ele te dá um analgésico, ameniza o problema horário, mas depois volta as dores de novo. O que adiantou? Você tem que ir no médico que descubra a causa e te cure. Graças a Deus, né, irmão Levi descobriu a causa do problema da irmã Márcia. E Deus vai solucionar para sempre. Médico da área, glória a Deus, e com as orações. Umbrando orava para a pessoa e às vezes dizia, vá no médico tal, e ele tem a resposta. O médico foi criado por Deus também. Amém? Juízes 6, verso 12 ao 14. Amém? Amém. Glória a Deus. Então o anjo do Senhor lhe apareceu. Isso é a Gideão, viu? Gideão. E lhe disse, o Senhor é contigo, varão valoroso. Vire para sua irmã, para o seu irmão, pega na mão dela, olha bem para o olho dela, para o olho dele, e diga, o Senhor é contigo, varão valoroso. Tenha coragem, ânimo, o Senhor é contigo, fé para vencer. Fale com fé. É hora de fé, é hora de segurança, é hora de certeza. Mas Gideão lhe respondeu, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele, deu uma olhada de repreensão, de ver ele sendo um algoreiro, um pessimista. Às vezes nós precisamos dessa olhada séria de Deus para nós. Nós ficamos presos na nossa eu sou tadinho de mim, eu sou tadinho, querendo que as pessoas passem paninho quente na nossa costa. Nós estamos precisando de uma olhada de repreensão de Deus, viu? Nós estamos precisando de uma olhada de repreensão. Deus disse, eu criei o mundo para... A última estatística, pastor Ed, o senhor que é contabilista, conhece, foi 7 bilhões de pessoas, não foi? O senhor conferiu lá a estatística mundial de pessoas na Terra. Você acha, escute-me, por favor, de pé um pouquinho, só para esticar as pernas, assim, ó, esticar os nervos é bom. Você acha que o grande Deus, engenheiro, arquiteto, iria permitir uma pessoa a mais vir à existência sem que tivesse um espaço para ela viver nessa dimensão? Nunca. Para vivermos presos, tadinho, todo mundo tomou meu espaço. Eu monto um comércio, os outros me tomam meus clientes. Eu caso, o outro toma meu marido, toma minha esposa. Eu não tenho sucesso, nada dá certo para mim. É você que não descobriu o seu espaço, mas que Deus errou de te colocar nessa dimensão. Não errou, não. A falha não está com Deus, está em você. De braço cruzado, não vai ao campo, à batalha, joelho no chão, para descobrir para que você veio, qual é o seu lugar. Tem um espaçozinho para cada um de nós ganhar nosso pão, sobreviver. Tem sim, é que às vezes você está querendo fazer um serviço que você não foi chamado para aquilo. Você não foi chamado para ser um vendedor, o senhor foi chamado para ser um pedreiro. O senhor vai ter sucesso sendo um pedreiro, não é isso, irmão João? Vai ser um vendedor, o senhor tem certeza que não vai dar certo, o senhor vai embaraçar todo. Põe o senhor vendedor, vai embaraçar, endividar. Pessoas endividadas, enroladas em negócio. Todo mundo, até um bobo, sabe que ele não tem dom para aquilo, mas está teimando. Até um bobo sabe, mas a pessoa não descobre, não vê. Quem está de fora vê melhor, né, irmão William? O senhor é doutor também, sabe disso. Gente, nós temos que ter mais lucidez, gente. Pare de estar dando murro na ponta de prego. Descubra seu lugar. Para que sua vocação? Cada um tem uma vocação, uma chamada.
Às vezes seu espaço é ser mexer com ferro velho. Você vai ganhar dinheiro mexendo com ferro velho, catando latinha na rua. É vergonhoso, mas às vezes seu dom é para aquilo, você vai ganhar dinheiro com aquilo. Vender salgadinho. Nós temos um Jacobina, não canso de falar no Jacobina, foi embora. Mas tem casas de aluguel lá em Palmas, várias casas. E vive bem, graças a Deus, vendendo doce na rua. Descobriu o dom dele é vender doce. Ele e a irmã Maria. E ficou bem de vida. Cada um tem seu espaço. Deus não ia programar 7 bilhões de pessoas na terra e para abandoná-las, viver na miséria, não. Cada um de nós, Deus programou vir. Você lembra lá das 12 tribos de Israel? O irmão Brana fala na série de mensagem de adoção. Leia a adoção, série de mensagem de adoção. Parece que é o volume 2. O irmão Brana disse: quando a mãe ia dar à luz, da dor de parto, quando o menino já entrava na bacia para sair do ventre da mãe, a inspiração tomava a mãe, e a mãe já gritava o nome da criança: Judá! Aquilo tinha um significado. Judá significava, seria pastor de ovelha, seria o serviço dele, sucesso. Efraim quer dizer plantador de trigo, o sucesso dele seria na lavoura de trigo. Nome tinha significado até na profissão material. Mombrana fala isto. Cada um tem seu lugar, sua profissão material, seu lugar, em tudo, né? Quando o irmão Pititico nasceu, esqueci o nome do seu irmão. O senhor? Eu queria ser vereador, mas vereador não é para ele não. Cícero. Quando a mãe dele deu à luz, Cícero significava barbeiro, cortador de cabelo. Ia ganhar dinheiro cortando cabelo. Ele descobriu isso, investiu nisso, e graças a Deus bem sucedido nisso. Cícero, né? Temos que buscar de Deus. Para que somos chamados? Não teime com Deus. Você viu que não deu certo? Pare, joelhe. Tudo na vida é com o joelho no chão, é que a gente descobre, busca, encontra, se identifica. É fácil, é só buscar a Deus, Deus te mostra. Não faça nada porque seu irmão fez, não. A irmã fez e deu certo, você vai dar certo. Não, deu certo para ela, o signo dela é para aquilo, o astro que rege ela é para aquilo, o dom dela é para aquilo. O dom seu às vezes é outro. Lá em Goiânia nós tínhamos um tempo, pouca empresa, pouco emprego. E aí quando o irmão começava a fazer uma coisa, todo mundo queria fazer. Um tempo era vender enxoval. O irmão começou a vender enxoval, depois toda a igreja estava vendendo enxoval. E aí havia aquela briga. O irmão tomou meu cliente, e o pastor Joaquim sofreu demais, amenizando a briga dos irmãos e tudo. Porque é influência. Um vende salgadinho, outro quer vender. Põe a banquinha ao lado dele, quer vender, porque o irmão teve sucesso, ele vai ter. É questão de dom, gente, chamada, vocação. Um tem uma vocação para uma coisa, outro já não tem. E não é porque o fulano teve sucesso, você vai ter. Você tem que julgar os resultados. É que vai falar mais alto. Põe o joelho no chão e diga: Deus, e se não deu resultado, me mostre aonde está o meu elo que me liga ao meu sucesso material. Sobretudo o sucesso é a palavra de Deus, mas o material, busque, Deus vai te dar. Põe as coisas em ordem, porque Deus não vai nos abençoar com a vida desordenada. Põe em ordem e Deus vai encaminhar as coisas, cada elo da corrente no seu lugar, e vai dar certo. Deus não nos fez para vivermos jogados. Davi disse: fui moço, hoje sou velho, nunca vi um justo desamparado, e nem sua semente mendigar o pão. Justo, filho de Deus, porque ele tem temor de Deus, ele anda ligado a Deus. Nós não fomos gerados para ser mendigos, fomos gerados para ser cabeça, não cauda. Aleluia. Estamos lendo a Bíblia, Juízes 6:12.
Verso 13, mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele com um olhar de repreensão e disse: Gideão, em outras palavras, Deus disse: Gideão, pare de ser pessimista, vai nessa tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Se eu te enviei, por que você está com medo? É hora de fé, passos de fé, definição de fé, coragem de fé. Pare de mendigar, de ter medo. Senhor, nos ajude e nos abençoe em nome de Jesus Cristo. Cante, minhas irmãs, cante, cante. Eu não vejo nas ondas do mar, na terra, e nem no céu de luz, tanta glória e esplendor, como vejo em Jesus, radiante de amor. Coroado de glória está, junto ao Pai com os anjos de luz, nem no céu, na terra e no mar, ninguém há que supere a Jesus. E o homem falível daqui, quando a morte chegar, ele vai perecer, mas o crente fiel já começa a gozar as delícias do céu. Coroado de glória está, junto ao Pai com os anjos de luz, nem no céu, na terra e no mar, ninguém há que supere a Jesus. A beleza de Cristo fascina, sua glória reluz. Como um rio cristalino, corre brilhante a luz. Vem ao rio saciar tua sede também. Coroado de glória está, junto ao Pai com os anjos de luz, nem no céu, na terra e no mar, ninguém há que supere a Jesus. Obrigado, Jesus. Nada supera o Senhor. Obrigado, minhas filhas. Vocês cantam lindo, lindo, lindo. Eu tenho orgulho de meus cantores, viu? Eu tenho orgulho, vocês são o melhor cantor do mundo para mim, viu? Não troco vocês por ninguém. Amém. Melhor casa é a nossa, não é verdade? Você vai na casa dos outros, casa pode estar incrustada de ouro, mas não é a sua. A sua pode ser uma casinha de barro de sapé, mas é a melhor casa do mundo. Ô irmão, a melhor igreja do mundo é vocês para mim.
Não troco vocês por ninguém. Vocês são melhor gente, melhor diácono, melhor evangelista, melhor cantor, melhor tocador. Eu amo vocês. Deus os abençoe. Por isso que eu desejo o vosso bem. Não perca paciência comigo. Eu falo às vezes duro, mas é desejando o vosso bem. É porque eu vos amo. Eu desejo ver vocês uma igreja que brilha. Eu desejo ver vocês um povo brilhante, não um povo ofuscado. Eu não quero ver vocês um povo ofuscado. Eu quero ver vocês um povo brilhante. Porque eu vos amo, gente. De fato. Deus os abençoe. Deus os abençoe. Em nome de Jesus. Amém. A Bíblia diz, Hebreus 13, Deus corrige quem ama, não é? Pastor que não ama, ele não corrige. Me perdoe, é 10h30, é hora de parar. Mas vocês me dêem 10 minutinhos só, para nós seguir pelo menos uns 3 parágrafos aqui. Me perdoe, só mais 10 minutos. Vamos o parágrafo 28, mas eu peço a vocês, depois vocês leiam os parágrafos anteriores. Ele fala assim sobre a teoria de Darwin, que é uma mentira, dizer que o homem veio da evolução. Ele disse isso é antibíblico. No parágrafo 9, ele condena a teoria de Darwin, dizendo que o homem é descendência de macaco. Aí isso fere Gênesis. A Bíblia diz que cada semente produziria sua própria espécie, não outra espécie. Então essa teoria é falsa, é do diabo. Tudo que é falso veio do diabo. Pode vir do melhor filósofo, mas se fere a Bíblia é do diabo, viu? Não tenha medo. E aí ele fala isso nos parágrafos anteriores. No 12 ele fala sobre o céu, a eternidade gloriosa. No 6, a eternidade começa e nunca termina. Mas eu quero, para ganharmos tempo, o 28, que ele entra na mensagem. 28, página 8, parágrafo 28, ele diz: que o Senhor acrescente suas bênçãos a essas palavras. Agora estamos todos familiarizados com a escritura que acabei de ler, todos leem a Bíblia. Isto foi no período de Juízes, essa escritura ali que lemos sobre Gideão. Quando havia um tipo de tempo entre 2 reis, e Deus tinha juízes. E ali havia vários juízes, e cada vez que Deus buscava endireitar as pessoas, todas elas tentavam ir, fazê-lo exatamente após ele enviar um julgamento ou algo. E então a primeira coisa que acontecia, você sabe, eles caíam novamente. É simplesmente natural as pessoas fazerem isto, é simplesmente humano elas fazerem isto, caírem. E tão logo que elas caem, então o julgamento de Deus vem imediatamente. Não pensemos nós que fazer o errado nós vamos ficar impune. Não tem purgatório. A doutrina do purgatório é romana, é falso. O purgatório do crente é aqui. Israel lá não falha. Tudo que aconteceu com eles no natural acontece conosco no espiritual. Se nós erramos, nós vamos pagar aquilo e aqui. E a coisa hoje é tão rápida que a gente erra hoje, e às vezes hoje mesmo a gente começa já a purgação, pagar aquilo. Não brinque com as coisas não, gente. Não brinque não. Depois você vai pagar aquilo e depois vai reclamar. Mas você plantou. Você plantou. Lembre do Israel. Eles pagaram tudo na carne, o que eles plantaram na carne. O julgamento de Deus vem imediatamente. Vem. Você não pode errar e seguir em frente, porque Deus é justo. Parece que foi combinado, né? Eu não li essa mensagem para pregar para vocês até agora. Tudo que nós falamos até agora, eu tenho certeza que o profeta vai falar aqui, porque o Espírito é o mesmo, amém? 29, agora somente ele, para ser justo, ele deve guardar os seus mandamentos. Ele fica lá, atrás de sua palavra, esperando nós consertar e voltar para ele. Ele guarda. A lei sem penalidade não é lei. Vem, se tem um semáforo aqui na rua, e ali diz pare, aquela é uma lei para você parar. E então se você passa através dele e a lei não lhe dá nenhuma penalidade, então não é mais lei. Vem, ele não deveria nem mesmo estar pendurado ali, aquele semáforo. Você passa, manda parar e você não para e não tem penalidade, então para que aquele farol, né, aquele semáforo? E se Deus começa a agitar alguma coisa diante de você e lhe diz que você está agindo errado, e você quebra aquela lei sobre a qual Deus te advertiu, então a penalidade tem que ser paga. E que Deus nos ajude a pagar os nossos erros sem reclamar. E sem atribuir a terceiro, dizer o culpado é o fulano, é o Beltrano, é o Adão ou a Eva.
Deus nos ajude a ser humilde e dizer: Senhor, eu estou purgando porque eu mereço, eu fiz errado mesmo, e me perdoe, e me ajude a purgar com humildade, sem reclamar, para não pecar mais. Você simplesmente deve fazê-lo, você tem que fazê-lo, você tem que pagar a penalidade. O salário do pecado é a morte. Então, se um homem transgride a lei de Deus e continua a fazê-lo, não culpe a Deus se algo acontecer com você, hein? Acabamos de falar isso, não pode culpar nem o diabo. Se você está perdido, você não pode dizer: bem, a culpa foi de Deus. Eu sempre digo isto, que o homem tem que literalmente lutar pelo seu caminho para o inferno. A gente não luta só para ir para o céu, não. A pessoa quase morre de lutar para ir para o inferno. Tomar cachaça, coisa horrível. Quando eu era menino, meu pai bebia, e um dia eu roubei uma garrafa de pinga dele e fui beber. Irmão João, trem esquisito demais, queima a boca da gente, é álcool. Para ir para o inferno sofre demais, gente. Eu fui tentar fumar, vomitei igual um filhote de urubu. Eu disse: meu Deus, para ir para o inferno a gente sofre demais. É pior do que para ir para o céu. Sofre mais. Bem, a culpa foi de Deus. Eu sempre digo isso, que o homem tem que literalmente lutar pelo seu caminho para o inferno. Ele não pode ir para o inferno facilmente. Não, ele tem um tempo difícil para chegar ao inferno, mas com certeza ele luta para encontrar seu caminho nisto. Parágrafo 30. Vocês recordam, rapazes, do primeiro cigarrinho de palha, de milho, que vocês fumaram? Vomitaram igual um filhote de urubu, não foi? Sabe de uma coisa? A mamãe dizia: você sabe, você tinha medo de sua mãe fosse cheirar seu hálito, para ver se você tinha fumado. Então você pegava um pouco de café e comia, para tampar o hálito do fumo, ou algo assim. Você sabe, para não deixá-la sentir o cheiro, mamãe dizia: deixe-me cheirar seu bafo. Seu bafo. Vem. Mamãe, não há nada de errado comigo. Você dizia: mamãe, não há nada de errado comigo. Qual é a primeira coisa? Quando você mentiu aquela primeira mentira, uma luz vermelha começou a piscar dentro de você. Foi assim ou não foi? A consciência não pesou? O problema é que foi mentindo, depois nem consciência pesava mais. Diga-lhe a verdade, seja honesto, garotinho. Mamãe lhe ensinou a fazer isto, mas veja, você luta em seu caminho através daquele obstáculo e da luz vermelha, vem. A luz vermelha piscou, bateu e você rompe aquele sinal vermelho, vai ter punição. Deus não tem neto, dizer: tadinho, ele é meu netinho, tadinho, dodóizinho, bonitinho, eu não vou punir ele não. Deus tem filho, ele trata todo mundo como filho. É preto no branco, graças a Deus por isto. 31. Você recorda da primeira vez que você saiu com sua namorada? Você recorda a primeira vez que você respondeu insolentemente à sua esposa, e a esposa respondeu insolentemente ao marido, ou algo assim? Recordem da primeira vez que você ouviu aquele hino sendo cantado na igreja, e algo tocou no seu coração, e você simplesmente se sacudiu e disse: eu farei isso de outra hora, não vou me decidir, não vou ser crente agora não. Todas essas coisas são luzes vermelhas, vem, e você simplesmente passa por cima dessas advertências. A palavra vem, você faz um bicão e sai dizendo: pastor, hoje me acertou, esse pastor é enjoado demais. Deus está te filmando tudo. Irmão Binho, aquele filme daquele bandido que se arrependeu na cadeia e foi salvo, eu creio que ele está aqui, o fim de tudo, o final de tudo. Eu quero passar ele um dia no culto dos jovens. Procure ele para mim. O dia que você procurar, você me fala. Ele está aqui, eu dei para você a fita. Final de tudo, eu já passei ele aqui uma vez. Daquele moço que dizia lá, quando foi, Deus perdoou aquele bandido que se arrependeu, e o irmão da vítima que o bandido matou, dizia: eu fui crente, eu frequentei a igreja, eu era santo. Na hora Deus passou um vídeo lá para ele. Ele vinha na igreja, mas na igreja ficava namorando com as meninas, sentado no banco e namorando a menina do lado de lá. Passou no filme. Irmão Brana diz que no dia do julgamento, tudo que fizemos na terra foi filmado, e vai passar tudo de errado lá no vídeo diante de nós. Meu Deus, que o sangue do Senhor nos limpe de toda a sujeira, e não deixa nada nos impedir, Senhor, de ser salvo.
Mas o profeta nos adverte aqui, lembre, você não passa por cima dessa advertência, não vá pelo caminho que você está indo, garotinho, garotinha, virando as costas para mim, eu sou seu Criador, Deus dizendo, né? Mas você passou por cima disso, você não pode esperar nada mais. Se você passa do sinal vermelho, você vai esperar outra coisa a não ser uma multa? Final do mês a multa vem. Às vezes você vai... Teve uma propaganda uma vez no rádio, nunca esqueço dela, quando saiu esses pardais. Aí o camarada foi lá em Salvador e pegou uma multa no pardal, passou fora da velocidade. Aí veio na multa: você foi em Salvador, né? Aqui a sua foto, né? Foi fotografado lá e a multa veio. É fotografado, tudo que nós fazemos. Você disse: estou fazendo escondidinho aqui, o pastor não está vendo, minha mãe não está vendo, meu pai não está vendo, mas Deus está te vendo. Cada passo que dás, pela senda onde vais, há um Deus que te vê. Deus te vê, Deus te vê. Olha bem pela senda onde vai. Deus te vê, enganado jamais viverás. Quem é enganado é você, pensando que Deus não está te vendo. Deus vê tudo que você fala. Lá na sua casa você rasga a língua falando mal do irmão, da irmã. Deus está ouvindo tudo aquilo que você está falando. O Espírito Santo está ouvindo tudo aquilo que você está falando mal dos outros. Falando da igreja, falando do pastor, falando do diácono, falando da irmã, do irmão. O Espírito Santo está ouvindo tudo aquilo que você está falando. Você acha que o Espírito Santo fica feliz com aquilo? Fica, irmão Léo? Fica com nossos gestos descaridosos? Nada que fazemos é encoberto diante daquele que tudo vê. Por isso que tudo que desenvolvermos nessa dimensão devemos desenvolver de uma forma decente, sabendo que Deus está nos vendo. Sabendo disto, desenvolvemos coisas que agradem ao Pai Celestial. Não culpe a Deus. Se você ultrapassar aquela luz vermelha ali fora, não diga: a culpa é da cidade. Não, Senhor, você é culpado. Aquela luz vermelha ali é para te proteger e te ajudar, e você deve obedecê-la. Então não é culpa da cidade, é sua culpa, porque você deveria ter parado quando a advertência foi feita. 32, e quando você sente aquela pequena campainha lá dentro do seu coração te advertindo, é melhor você parar bem ali e fazer um inventário. Espírito Santo dizendo: não faça isso. Se você teima, quer amordaçar o Espírito Santo, somos loucos. Leia Lucas 12. A Bíblia chamou aquele mancebo de qualidade de louco. Louco em transgredir a Deus. O Espírito Santo fala, corrige, vem na nossa mente, na nossa lembrança, na nossa memória, e nós dizemos: não, eu vou fazer do jeito que eu acho, do jeito que eu sei. Nós somos um louco em fazer isso. No julgamento nós vamos arrepender amargamente. Por que eu não dei ouvido àquela voz da advertência que me mandou parar de fazer aquilo? Eu fui um teimoso, um desobediente, agora eu vou ter que entrar no inferno. Por que eu não dei ouvido à voz que me corrigiu? Esta voz, o irmão Brana fala na mensagem: o fundo clama o fundo. Vocês lembram daquele filme? Ele disse: eu quero que a minha voz esteja naquele dia gritando vivamente contra o pecado. Você vai ouvir esta voz. Às vezes ela te machuca, mas naquele dia essa voz estará gritando: oh Deus, não nos deixe amordaçar a voz do Espírito Santo. Como eu tenho pregado através das noites para as pessoas que estão se afastando de Deus. Quando você ouve a palavra, volte imediatamente. É verdadeiramente a palavra de Deus. Há uma pequena campainha que toca, é melhor você ouvi-la. Não passe por cima disso, porque você nunca irá adiante até que você volte aqui onde você a deixou. Vamos repetir essa frase? Você nunca irá adiante até que você volte aqui onde você a deixou. Esse você é eu, é você, é nós. Parágrafo 32. Você não vai ter prosperidade fora desses parâmetros. Você deixa Cristo
ao falharem em obedecer a sua palavra, e Ele te deixará exatamente ali. Você deixou Ele, Ele te deixa. Volte. Baiano disse: busca a rodilha onde você quebrou o pote, está lá. Volte lá e comece de novo. Segredos que triunfam é recomeçar tudo de novo. Ou não deixe. Ele não te deixa. É você quem o deixa. Não foi Deus que deixou Adão. Foi Adão que deixou a Deus em ouvir Eva. Você vai ouvir as coisas da carne, você deixa Deus bem ali. Deus fica no lugarzinho que você deixou Ele. Veja, você simplesmente o deixa, porque Ele te coloca no caminho. Ele está tentando te guiar. Mas veja, quando você o deixa, então você tem que voltar exatamente onde você o deixou, para começar novamente. Eu vou parar aqui. E domingo que vem a gente prossegue, tá? Cada mensagem do irmão Brana é uma lição prática para a nossa vida diária. É tão bom estudar a mensagem no espírito que ela foi pregada. Não é? Não é? Não vale a pena vir numa escola dominical como esta? Irmã Rita, foi bom estar aqui de manhã? Irmã Rita, foi bom? Isso traz cura da alma. É bom ser curado do físico, mas é melhor ser curado da alma. Melhor cura é a da alma. Vamos todos ficar de pé e glorificar a Deus por esse culto. Moedo Soares, vem cá orar. Vamos orar junto com a igreja. Abre o microfone, vamos ficar de pé e dizer: Deus, batiza-me com esta verdade. Batiza, entra dentro da minha alma. Eu preciso de um conserto na minha vida. Aleluia, ó Deus, nós te agradecemos, ó Pai. Toda a igreja, ore, toda a igreja, abre a boca. Que o Senhor tem nos dado nesta manhã, Senhor. Ó Deus, cada um de nós precisamos disso. Nós precisamos, Pai. Sem a Tua palavra, meu Deus, nós não nos corrigiremos, ó Pai. Nós passamos por alto, meu Deus. Por isso é necessário essas advertências para mim e para nós, Senhor. As nossas famílias, nossos filhos, nossos netos estão crescendo. Também precisa disso, Pai. Ajuda-nos, ó Pai, para que isso possa penetrar na nossa alma e fazer, meu Deus, uma morada, uma mudança, uma transformação total, Senhor. Precisamos, Senhor, porque estamos em tempo de luta. É uma batalha travada contra os filhos do Senhor, uma batalha jamais pelejada, Senhor. E se o Senhor não falar conosco, Pai, nós, meu Deus, podemos ser afligidos, podemos ser cometidos por mal, Senhor, e depois, meu Deus, tudo é pior para os teus filhos. Mas o Senhor tem nos advertido. Ajuda-nos, ó Pai, a levar isso para as nossas casas e estar aqui logo mais para te ouvir mais, meu Deus. Nós não cansamos de te ouvir, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, e nos fortaleça cada vez mais no físico e na alma. Em nome de Jesus nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. O Senhor vos abençoe.